Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a vida e a família de cada um dos irmãos. Para mim é uma alegria sempre estar aqui com vocês, da mesma forma, também é uma alegria recebê-los. Volta e meia, alguns representantes do louvor estão lá conosco, servindo a nossa igreja, e é sempre um prazer ter essa comunhão, desfrutar desses momentos. É sempre muito bom e edificante para minha família estar com o reverendo André, sua família, meus filhos brincar com os deles, Carol se relacionar com a irmã Nayane. Então, para mim é uma alegria, um privilégio. Obrigado, meu irmão. Obrigado de verdade. Nessa temática de família, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Salmo de número 127, por favor. E vamos tentar nessa manhã ver o que o salmista tem para nos ensinar. Salmo de número 127. Todos acharam? Amém? Bem facinho, no meio da Bíblia, só abrir que logo logo você chega nele. No mundo antigo, irmãos, foi erguida uma das maiores cidades da história. Uma cidade magnífica, foi a Grande Babilônia. Tão esplêndida que foi considerada uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Muralhas imensas, riquezas incontáveis, jardins suspensos que são lembrados até o dia de hoje. Entretanto, o que sobrou da Grande Babilônia edificada pelos homens? Em nosso tempo, só temos ruína, poeira e silêncio. As festas se encerraram, os jardins tombaram e a Babilônia já não existe mais. Alexandre o Grande foi um dos homens mais poderosos que pisaram nesta terra. Você já pensou o que você fez da sua vida até os 33 anos? Alexandre o Grande já tinha conquistado um dos maiores impérios, que ia da Grécia até uma parte da Índia. Foi um grande conquistador, entretanto, morreu sem deixar um herdeiro para o trono, ou pelo menos um que sustentasse o seu trono. Seu lar não foi sustentado, sua prole não prosseguiu. O sábio vai dizer no Eclesiastes o seguinte: que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que histórias como essa, da Grande Babilônia ou de Alexandre, nos ensinam? Elas nos mostram, meus irmãos, elas nos ensinam que trabalhar na edificação de impérios, sistemas ou até mesmo igrejas, sem o Senhor, é pura inutilidade. É correr atrás do vento. Assim como, olhando para esse salmo e comparando essas histórias com ele, será pura inutilidade tentar edificar o nosso lar sem a boa e providencial mão do Senhor. Diante disso, eu gostaria de ler o Salmo de número 127 com vocês. A minha versão é NVI, pelo menos a NVI mais antiga, e eu gostaria que vocês acompanhassem essa leitura comigo, que diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz, bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez, irmãos?
Vamos pedir ao Senhor a graça da iluminação nesta manhã. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor permite que pecadores estejam diante do seu texto sagrado. E neste momento, pedimos graciosamente que o Senhor ilumine o nosso coração e mente para compreendermos as verdades eternas que serão pregadas. Pecador que sou, preciso muito, Deus, do seu auxílio nesta manhã, para pregar aos nossos corações, com poder, com fidelidade e com graça. Assim te oro, em nome do Filho bendito Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos diante de um dos cânticos de degraus. Eles são chamados assim, pois quando eles são lidos em sequência, você pode ver uma crescente exaltação de ambos os salmos. Você pode ver isso lendo o próprio salmo, você vai notar que a exaltação ao Senhor, à medida de cada degrau que é dado, a partir de cada versículo, o Senhor é exaltado, mas também na sequência dos salmos, seguindo do Salmo 121 adiante. Para vocês terem noção, vamos às primeiras partes de cada um dos salmos, do 120 até o 128, diz assim, eu clamo pelo Senhor, o meu socorro vem do Senhor, vamos à casa do Senhor, a ti levanto os meus olhos, se o Senhor não estiver do meu lado, o Senhor é quem nós confiamos, quando o Senhor trouxe os cativos de volta, se não for o Senhor, o construtor. E o 128 termina dizendo assim, como é feliz quem teme o Senhor. Perceberam? Uma crescente edificante a Deus, uma crescente crescida em edificação ao nome do Senhor, e adoração à medida que você vai caminhando na leitura dos salmos, e quando você entra para dentro dele, você nota a mesma coisa. Por isso que eles são chamados de cânticos dos degraus. Essa forma de construir a sequência dos salmos, ela vai fazer mais sentido para nós quando nós recordamos que esses salmos eles eram lidos em meio à peregrinação no deserto. Quando os nossos irmãos israelitas caminhavam de suas cidades até Jerusalém para frequentar uma das 3 grandes festas. Esses salmos também são conhecidos como salmos de romaria, ou salmos de romagem. Eles serviam para lembrar do cuidado, do poder e da providência de Deus em meio a essa peregrinação tão perigosa. Agora, no salmo de número 127, o salmista vai lembrar aqueles peregrinos, e a nós, nesta manhã, que também peregrinamos por este mundo, que se não for o Senhor, o grande construtor do nosso lar, ele irá se desmoronar, ele irá sucumbir. Se não for o Senhor que edifique a nossa casa e todas as estruturas de nossa família, nós não ficaremos de pé. Em meio a estradas perigosas e cheias de desafios, o povo lembrava essa verdade aos corações deles. Agora, nesta manhã também precisamos lembrar que a boa e providencial mão do Senhor é quem cuida e edifica do nosso lar, enquanto nós peregrinamos até a Jerusalém celestial. O que eu posso dizer nesta manhã para gravar no nosso coração, que é somente o nosso Senhor, o nosso Deus, que é o grande construtor de um lar saudável. O texto vai deixar isto bem claro para nós, e eu gostaria de ler a primeira porção desse salmo com vocês. Do verso de número 1 até o verso de número 3, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor aquele que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O salmista, ele já deixa claro para nós a realidade dos fatos. Se não for o Senhor, estaremos perdidos, meus irmãos. Peregrinaremos por este mundo com os nossos olhos vendados pelos nossos conceitos, pelas nossas emoções e pelas nossas certezas.
tropeçando na tentativa de edificar o nosso lar em meio aos nossos erros e nossas desistências. É assim que viveremos, e é assim que veremos o que achamos que é mais precioso para nós se desmoronar. Por isso, em primeiro lugar, precisamos depositar a nossa confiança nele, se desejamos um lar feliz, como diz o texto, bem-aventurado. Pois esse mundo, ele vai nos apresentar inúmeras formas de estruturarmos o nosso lar. Alguns vão dizer que o trabalho duro é o motor que movimenta uma família. Outros vão falar que uma boa educação e uma cultura bem refinada são a base de uma estabilidade familiar. Ainda haverão aqueles que vão dizer para nós que seguir o seu próprio destino, confiando nas suas intuições e nos seus instintos, é a melhor forma de vivermos em família ou de tentarmos edificar a nossa casa. Mas será que isso funciona? Será que isso dá certo de verdade? Será que foi esse o plano de Deus para as famílias dos homens? O texto vai nos responder esta pergunta, ou essas perguntas, nos mostrando a realidade de um construtor e a realidade de um vigia. Primeiro ele diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Meus irmãos, seja na história geral, como vimos na introdução, ou na história do povo de Deus, muitas construções que foram edificadas sem a bênção do Senhor sucumbiram, desmoronaram, mesmo tendo toda a estabilidade que o homem poderia proporcionar. Vocês se lembram do texto de Gênesis, capítulo de número 11, na grande torre de Babel, aonde os homens queriam ser lembrados e construíram um edifício autossuficiente para isso? O Senhor então decide descer, confundir as línguas e dispersá-los, parando assim a construção, e hoje ela não é lembrada mais. Você se lembra muito bem das muralhas de Jericó, intransponíveis pelas mãos humanas, homens que confiavam na edificação feita por eles, enquanto eles confiavam no que eles podiam fazer, o Senhor tirava todas as esperanças deles ao som de trombetas, e com isso, Jericó chegou ao fim. Construções feitas por mãos humanas para a glória do homem, assim como na história geral, ou na história do povo do Senhor, elas caem. Assim, da mesma forma, estruturas robustas, estruturas familiares, aparentemente robustas, se não forem edificadas pelo Senhor, também cairão. O texto vai continuar, e ele vai nos dizer que, assim como a possibilidade de haver desmoronamento em estruturas sólidas, se não for o Senhor o vigia, inútil trabalha o sentinela. Olha para a outra parte do texto. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Nenhuma torre, meu irmão, é absoluta no que faz. Nenhum guarda consegue ficar atento o tempo todo. Nem mesmo o general mais estrategista consegue prever todos os movimentos em defesa de sua cidade. Alguém pode trair a cidade, concorda comigo? Alguém pode esquecer alguma coisa. Alguém pode ser mais esperto e conseguir invadir a cidade. Além do que inúmeros e inúmeros acidentes climáticos podem fazer com que aquela cidade seja desmoronada. E a cidade então pode cair. Por isso o texto vai dizer para nós, não importa o quanto trabalhe duro, não importa a quantidade de trabalho duro, nem tampouco se ele suprime o descanso em prol do trabalho. Se não for o Senhor, se o Senhor não agir, esforço humano algum vai fazer com que estruturas
possam ficar de pé. Esforço algum vai fazer com que as nossas famílias consigam ficar de pé, se o Senhor assim não intervir. O esforço humano, sem a boa e providencial mão do Senhor, vai ser pura inutilidade. Será inútil, o texto vai continuar para nós. Acordar, levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor é quem concede o sono àqueles que ama. Sacrificar, meu irmão, o sono e trabalhar de forma descontrolada, em busca de mais, no final, será como correr atrás do vento. Será uma tragédia já escrita desde o início. Uma tradução antiga vai dizer que esse trabalho árduo, de forma excessiva, é como comer pão de dores, mostrando para nós que dedicar-se totalmente aos tesouros deste mundo, em busca de segurança, de controle, ou de alguma perspectiva mais palpável do futuro, é como você comer algo, ou tentar degustar algo que não tenha nenhum prazer, que fique amargo ou podre na sua boca. É como você trabalhar tanto para ter alguma coisa, e na hora de consumi-lo, não valer a pena. Ser amargo demais, ser azedo demais, ou até mesmo podre. Não tem deleite, não tem prazer no que se pode colher desta forma. Da mesma forma que as estruturas edificadas e vigiadas pelo homem, a despeito do seu muito esforço, porque muitas das vezes é esforço, não possui nenhuma estabilidade, assim também o nosso lar não será edificado por essas mãos. Por isso, precisamos muito da bênção do grande construtor. Pois projetos, irmãos, projetos perfeitamente calculados podem falhar. Porém, a providência de Deus faz com que projetos desestruturados permaneçam de pé a despeito de suas falhas. É bom lembrarmos que o salmista aqui, ele não está descartando o trabalho duro, o esforço humano na edificação do lar. E de maneira nenhuma ele está dizendo que o homem precisa ficar disperso, ou não tem necessidade de atenção. Não, não é isso que ele está falando. A proposta do salmista não é de um homem preguiçoso, mas sim de alguém que trabalha duro, vive sempre atento às necessidades do seu lar, na confiança, na fé, que a despeito do que ele faz, o Senhor e a sua boa e providencial mão fará com que no final dê tudo certo. Ele trabalha duro, confiando que o Senhor vai organizando todas as coisas, vai cobrindo os seus erros, e no final o lar seria edificado. É nesta fé, é nessa confiança que nos esforçamos e trabalhamos em prol de nossa família. Não é de forma alguma negligenciar o nosso dever como sacerdotes ou como auxiliadoras, mas fazer todo o possível, sempre na dependência do nosso Senhor, na certeza que a sua maravilhosa graça irá sobressair acima dos nossos erros. Por fim, pelo menos nesta parte, eu gostaria de observar com vocês a expressão será inútil. Em algumas traduções está descrito em vão. E o salmista, ele vai repetir essa expressão por 3 vezes nesses poucos versículos. Ele quer mostrar para nós, ele quer trazer uma ênfase, ele gostaria de destacar essa expressão e a ideia que ela transmite nessas realidades. É como se o salmista, ao repetir 3 vezes, será inútil, será inútil, será inútil, gritasse aos nossos ouvidos: se o Senhor não abençoar as nossas vidas, todo o esforço será pura inutilidade, todo o esforço será em vão, será correr atrás do vento. O texto então, diante disso, nos convida, ele olha para nós e fala assim: por favor,
entregue as vossas famílias nas mãos do Senhor. O texto faz esse convite para nós, após nos mostrar a grandeza do sustento, cuidado e provisão do Senhor como grande construtor e aquele que vigia e traz descanso. Ele diz assim: entregue sua família diante do Senhor. Acredito, meu irmão, que esse movimento de entrega do que nós, aqui nesta terra, entendemos como o que é mais precioso e caro para nós, esposa e filhos, ou marido e filhos, no caso das mulheres, ele começa a acontecer a partir do momento que nós conhecemos o nosso Deus pela sua palavra. Acredito que é muito complicado, difícil, entregar o que temos de mais precioso diante de simplesmente uma imaginação de quem é Deus. Então, a partir do momento que conhecemos o nosso Senhor, a partir do texto sagrado, e o que Ele deixou revelado para nós, passamos então a dar passos na entrega de nossa família ao Senhor. O ser humano, querido, ele já tem um instinto natural de proteção, de ser um protetor. E quando isso vai para a família, isso se multiplica de forma exponencial. O homem, para defender a sua família, faz de tudo. Dizem que as mulheres viram leoas. Mas a história nos conta que, por mais que lutemos pelos nossos, por mais que o homem se esforce, ele não vai conseguir edificar e proteger e vigiar o seu lar sozinho. Porque uma hora ele vai cansar. Uma hora essas mãos irão fraquejar. Esses olhos ficarão turvos e não conseguiremos observar tudo. Uma hora a nossa família vai ficar vulnerável porque nós não conseguimos protegê-los. De repente é nesse momento que o homem olha para as Escrituras e vê um Deus que, a despeito das falhas do seu povo, permanece fiel, uma aliança eterna que Ele fez lá no passado. Uma aliança que em hora nenhuma esse Deus volta atrás, mesmo o homem falhando e se desviando dela. O homem que tenta edificar a sua casa e não consegue por suas falhas, na Escritura observa um Deus que vê o povo falhando, mas Ele é infalível durante toda a história por causa de uma aliança eterna que Ele fez com este povo. Deus fez isso, meus queridos, enquanto o povo peregrinava perdido pelas consequências de seus próprios atos em meio ao deserto. O Senhor fez isso quando o povo deixa de orar, esquece ao Senhor, então é dominado por um governante que quer destruí-lo. Na narrativa de Esther, ele faz isso depois do povo negligenciar os seus mandamentos, a nação ser dividida e os inimigos tomarem tudo o que havia de precioso naquela terra e diante daquela nação. Mesmo assim, Deus sempre deixa um remanescente. Mesmo assim, Deus sempre tem cuidado do povo e da história do povo. Ele faz isso levantando reis, Ele fez isso levantando profetas, levantando juízes. Ele fez isso, irmãos. Ele cuidou do seu povo em um momento que o mundo estava em completa treva, há muitos anos. Os homens perdidos em seus pecados, sem fé, sem orientação, cegos, surdos e mudos, peregrinando por este mundo, vagando sem saber para onde ir. Foi nessa hora sombria da humanidade, aonde Deus se lembrou mais uma vez da aliança divina, da aliança eterna que fez com o seu povo, e então enviou Jesus Cristo, de forma providencial, para pegar aquele povo que estava perdido, e tinha se esquecido de Deus, para trazê-los para perto e lembrá-lo, que o grande construtor tem edificado o seu povo. O grande construtor, o grande vigia, tem observado o seu povo, e de forma providencial, muitas das vezes invisível,
aonde nós não conseguimos nem imaginar que Deus está atuando assim, Ele está fazendo. E no tempo certo, assim como Cristo veio, a sua providência será vista por esses olhos. Em um momento da história, que é onde não havia mais sacrifícios, o templo era um local vazio, o povo estava disperso, a promessa do Messias esquecida, a humanidade abraçada com a idolatria, dentro do seu coração e aquela vista pelos olhos. Nesse momento, a providência de Deus em Cristo atua mais uma vez, trazendo Jesus para nos representar diante de Deus e de forma sacrificial, caminhar em direção ao madeiro para solucionar o maior problema de nossa existência, para solucionar aquilo que traz todo o caos para a vida do homem e para a vida de nossas famílias. Cristo providencialmente vai na cruz em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados, nos aproximar de Deus e nos dar um relacionamento eterno e inseparável com o nosso Senhor. Olhar para as Escrituras faz o homem ver que a providência de Deus sempre esteve ativa no cuidado com o seu povo. Eu acredito que isso facilita, né? Na hora de se entregar a sua família a alguém. Eu acredito que isso facilita na hora de pegar a sua família e falar: cuide dela para mim, Senhor. Eu não posso, mas pelo que vejo, o Senhor pode e pode muito. Ao compreender isso, o homem então passa a ter uma ideia um pouco melhor da grandiosidade do Senhor e do alcance da sua maravilhosa graça. Seus feitos extraordinários saltam diante dos seus olhos, mostrando que a grandeza de Deus é incomparável com o homem, mostrando então para ele a sua pequenez, e como as duas coisas não podem ser comparados. Deus é grande e o homem pequeno. Deus faz e o homem produz inutilidade. Deus tem o impossível da história em suas mãos, e o homem é impossibilitado, até mesmo de cuidar de quem ele mais ama com perfeição. Diante da realidade de quem é o nosso Deus, que as Escrituras nos apresentam, nós somos convidados a olhar para o Senhor e falar: Senhor, tome minha família nas suas mãos, cuide do meu lar, abençoe a minha casa, cuide do meu casamento, me ajuda na criação dos meus filhos, conduza eles. Faz isso, Senhor. Eu não consigo, mas o Senhor pode fazer tudo isso por nós. Além de nos convidar a entregar a nossa família nas mãos de Deus, o salmista nos leva a adorá-lo, pois Ele é digno de todo o louvor. Pense comigo, meu querido, nesta manhã. Ele edifica o nosso lar. Ele vigia atentamente a nossa casa e o que temos de mais precioso. Ele traz descanso para você e para mim. Ele traz descanso para sua esposa. Ele traz noite tranquila para os seus filhos. Esse Deus merece a nossa devoção. Esse Deus merece que olhemos para Ele. Ele merece que nós caminhemos em sua direção. Nós devemos a Ele a nossa salvação. Nós devemos a Ele todo o nosso coração, nosso intelecto, nossa mente, o nosso ser. Nós devemos a nossa existência e a nossa eternidade a esse Deus. Nós devemos a Ele a alegria de nossa esposa. Nós devemos a Ele a saúde de nossos filhos. Nós devemos a Ele a cumplicidade de nosso casamento. Nós devemos a Ele o crescimento da nossa prole. Então, meu querido, o texto também nos convida a dizer que toda honra, toda glória, todo o nosso louvor e a nossa adoração é para o nosso Deus, o nosso Senhor, o grande construtor de nosso lar, o grande edificador e vigia de nossa família. Algo que também precisamos ter em mente
é que negar a providência divina, do cuidado de Deus, na edificação do nosso lar, é falta de fé. Negar que Deus cuida, Deus está cuidando e Deus cuidará de nossa família é falta de fé. São os pagãos que vivem assim. Jesus disse isso no Sermão da Montanha, no capítulo 6. São os pagãos que vivem. São os homens que não temem ao Senhor, que confiam em carros e cavalos. São os homens que não temem ao Senhor, que confiam em suas próprias mãos, em espadas e em escudos. Jesus disse para nós que Deus tem cuidado muito bem de sua criação passageira. Passarinhos que não colhem, nem plantam, nem guardam em celeiros, são alimentados diariamente pelo Senhor. Plantas que crescem e morrem rapidamente são vestidas de forma esplendorosa pelo nosso Deus. Muito mais o nosso Senhor Jesus vai dizer para nós, muito mais Ele vai fazer por sua criação, que o destino é a eternidade, meus irmãos. Ele sabe de cada uma das coisas que nós precisamos. Por isso, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O restante será acrescentado. Por isso, pegue sua família e coloque diante do Senhor. Ele sabe a necessidade de cada um, para onde direcionar cada um, o que fazer. Dessa forma, o excesso de preocupação ou uma ansiedade descontrolada pelo futuro serão infrutíferas. A recompensa será somente o cansaço. A preocupação descontrolada, a ansiedade sem nenhum controle, trará somente cansaço. O trabalho excessivo trará somente fadiga. Assim também, o homem que procura descanso, o homem que procura estabilidade, o homem que procura construir a partir da sua cobiça neste mundo, a partir da busca de tesouros desta terra, comerá pão de dores. Quando ele pensar em desfrutar, estará amargo demais, estará azedo demais, ou até mesmo podre. A tranquilidade e o descanso que tanto procuramos, para nós e para o nosso lar, não pode ser encontrada nos tesouros deste mundo, cuja ferrugem corrói e a traça consome. A tranquilidade e o descanso que tanto lutamos, só pode ser encontrado debaixo da boa e providencial mão do Senhor. O cuidado de nossa família, que tanto almejamos, só pode ser visto debaixo da boa e providencial mão do Senhor, que tem coordenado toda a história. Sendo assim, pense um pouco na canção do Projeto Sola. Quando seu coração estiver aflito, lembre-se de quem Ele é. Quando seu coração estiver aflito, lembre do que Ele fez. Quando pensar no cuidado do seu filho, no cuidado de sua esposa, quando pensar que alguma coisa está acontecendo no seu lar, lembre-se de quem nosso Deus é e o que Ele fez por nós. Mas eu também, queridos, gostaria de pensar com vocês sobre a parte que nos foi confiada por Deus para a edificação do nosso lar. Queria pensar com vocês o que Deus aponta para nós como nossa responsabilidade para o cuidado do nosso lar, porque eu estou certo, eu penso que estou certo, que a movimentação de todos os membros da família contribui e muito para um lar edificado. Eu digo isso porque as cartas paulinas, elas vão nos trazer muitos argumentos e ensinamentos para os membros de nossa família.
Efésios capítulo de número 5 faz toda uma argumentação sobre o casamento e o relacionamento de marido e mulher. Capítulo 6 de Efésios já vai falar um pouco do cuidado entre o relacionamento de pais e filhos. E a mesma coisa se repete de forma mais abreviada na carta aos Colossenses. E muitas outras pinceladas durante as suas outras escritas. Diante disso, eu gostaria de perguntar a nós homens: vocês têm servido a família de vocês? Por que eu pergunto isso? É porque muitas das vezes nós pensamos que a provisão que trazemos para dentro de nossa casa é suficiente. Nós imaginamos que aquilo que nós recebemos, mesmo entendendo que é do Senhor, não estou tirando isso não, ele já é suficiente para a edificação do nosso lar, e com isso nós perdemos e deixamos de usufruir e de viver muitas coisas importantes dentro de nossa casa. Como, por exemplo, o discipulado com o nosso filho. Vocês sabem o que seus filhos estão aprendendo na escola? Vocês sabem o que eles assistem na televisão, no YouTube, na internet? Vocês sabem quem são os melhores amigos dos seus filhos? E têm estado com eles e o que tem influenciado suas vidas? Não deixe, meu irmão, o mundo discipular o seu filho. Não deixe, minha irmã, que o mundo influencie o seu filho. Não perca a oportunidade de participar da vida, do crescimento intelectual e principalmente espiritual da vida do seu filho. Não entregue isso a este mundo, você se arrependerá. Traga o seu filho para perto, gaste tempo com ele, até porque o tempo passa rápido, rápido demais. E a sua esposa? Você tem cuidado dela? Você tem protegido o homem, a sua esposa, do mal? Você é o sacerdote do seu lar e ela precisa muito que você cumpra a função que Deus lhe confiou. Por isso, pregue para ela, meu irmão. Gaste tempo em oração por ela e com ela. Indique ela bons livros para que ela possa ser edificada. Se possível, bagunce menos a casa. Se possível, ajude ela em alguma tarefa doméstica. Se possível, meu irmão, antes de você sair para o trabalho, deixe o café dela pronto. Ela vai gostar. Ame sua esposa de todo o seu coração. Mas não só por aqui dentro. Mostre para ela o seu amor. Mostre para ela o seu cuidado. Demonstre para ela o quanto ela é importante e essencial na sua vida, o tamanho do seu amor. E desfrute, meu irmão. Desfrute muito do seu casamento. As mulheres, então, eu pergunto: vocês têm administrado bem o seu lar? Por que eu também pergunto isso? Porque em nosso mundo moderno é muito comum a mulher buscar o seu espaço no mercado de trabalho. É muito comum ela buscar igualdade e independência. Mas será que essa é a melhor forma de edificar a casa que Deus confiou a você, mulher? Será que essa é a melhor maneira, buscando essas coisas, é a melhor forma de edificar o seu lar? De forma alguma, irmãos, e eu vou repetir isso, de forma alguma eu vejo problema em uma mulher trabalhar fora de casa. Pelo contrário, isso pode ser muito bom para toda a família. Então, essa não é a questão. Mas você tem estado ao lado do seu filho, ou você tem terceirizado a educação deles? Não há absolutamente nenhum problema em você ter ajuda. É bom ter ajuda. Muitas das vezes eu queria ter ajuda. Mas a função que Deus lhe deu é essencial dentro de sua casa. Você é auxiliadora. E o homem precisa que você também viva o que Deus planejou para você. Ele não consegue sozinho. Ele vai ficar completamente perdido, sem uma boa auxiliadora ao seu lado.
Pense, minha querida, que você pode estar perdendo a oportunidade de educar a próxima geração de Déboras, ou os próximos pregadores. O homem precisa de sua mulher, ele precisa de sua auxiliadora. A beleza, a doçura, o acolhimento, a compaixão, tudo isso estão em vocês. Sem vocês, dificilmente nós temos isso. Mostre ao marido de vocês que vocês estão ao lado deles, que vocês estão ali para caminhar juntos. Ame seu marido de todo o seu coração e com toda a sua força e pregue para ele. Ele precisa que você pregue para ele. E desfrute também do seu casamento. Aos filhos, tenho apenas algumas perguntas retóricas. A quem vocês têm dado ouvido? Como vocês têm honrado seus pais? De que maneira vocês cuidam ou pensam em cuidar dos seus pais? Pensem nisso. Coloque isso em pauta no dia a dia de vocês. Agora, tudo isso, meu irmão, todos esses movimentos de cuidado com o nosso lar, toda essa forma que somos orientados a fazer, precisa ser feita na confiança que a boa e providencial mão do Senhor está agindo para que tudo corra bem. Se você for nessa, de pensar que eu estou fazendo, eu estou me dedicando, por isso dará certo, você irá cair. Porque uma hora ou outra, você, assim como eu, certamente irá fraquejar. Então faça todo o possível, na confiança, que a despeito dos nossos erros e acertos, o Senhor, de forma providencial, fará com que tudo dê certo no final. O texto deixa claro para nós precisamos, não tem para onde correr, meu querido, precisamos confiar no grande construtor para cuidar do nosso lar. Do contrário, certamente uma hora ou outra ele vai desmoronar. Agora, eu gostaria de ver com vocês a segunda parte do Salmo, onde veremos como o Senhor, o nosso Deus, é quem preserva a nossa família. Neste final, o salmista ele vai fazer uma abordagem diferente da primeira parte. Nos primeiros versículos, ele se baseia a sua argumentação na realidade de um construtor e de um vigia, mostrando para nós que precisamos do Senhor. Mas agora, ele vai abordar a bênção da preservação, como algo que somente o Senhor pode conceder às nossas famílias. Somente Ele pode preservar o lar que Ele mesmo construiu. Vamos ao texto? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Pensando na realidade histórica do texto, onde o índice de mortes prematuras dos bebês era muito grande, e a expectativa de vida dos bebês que conseguiam nascer também era complicada. O salmista se apropria dessa realidade e mostra para nós como o milagre é muito maior do que nós imaginamos. O milagre da preservação da nossa família, ele é muito maior do que nós pensamos. Ter filhos, a concepção, a gestação, o nascimento, o milagre de ver isso no mundo antigo, traz para nós a dimensão de como é o cuidado e a preservação do Senhor. Vejamos, assim como
edificações físicas possuem sua estabilidade no Senhor, se Ele for o construtor, um lar também só é preservado se o Senhor e sua boa e abençoadora mão estiver sobre ele. Em nossa introdução, mencionamos a situação de Alexandre, o Grande, o imperador que venceu guerras e conquistou muitos povos. Porém, seu legado foi interrompido, seu lar não foi preservado, a bênção do Senhor não estava sobre ele. Essa situação ela vai se repetir por inúmeras outras figuras da história geral. Isso mostra para nós que não importa o quão rico seja, nem tampouco se é poderoso, famoso, prestigiado em meio à sociedade, esforço humano nenhum pode garantir a preservação de um lar, pois os filhos são uma herança que o Senhor dá. Filhos são herança do Senhor. Na história de Abraão e de Sara, nós temos um casal de idosos que não tinham condições humanas de ter filhos, mas o Senhor lhes abençoou com Isaac. Conhecemos também a história de Ana, uma mulher estéril, que clamou ao Senhor por um filho e foi agraciada de ser a mãe do profeta Samuel. Filhos são herança que o Senhor concede ao seu povo. São pitadas de graça na vida de pecadores. São presentes que nós não merecemos. São riquezas que homem nenhum pode conquistar ou comprar. São privilégios que o Eterno nos dá. Porém, muitas das vezes nos esquecemos disso. Pense no privilégio, irmãos. Por mais que dê trabalho, eles dão mesmo. Pense no privilégio de poder educar no temor do Senhor a próxima geração. Quem sabe, os próximos pastores e missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil estão dentro de nossa casa. E Deus nos conduziu a instruí-los no caminho em seus primeiros passos. Quem sabe as próximas esposas de pastores estarão dentro de nossa casa. Mulheres que aprenderão a edificar o seu lar e serão a movimentação e a beleza da igreja. Pense como podemos ter dentro de nossa casa, ainda brincando, fazendo bagunça na sala ou dormindo no bercinho. Pequenos que serão médicos para a glória de Deus, dedicarão suas vidas a cuidar do próximo. Pequenos que serão policiais, que arriscarão a sua existência para proteger a comunidade. Homens e mulheres advogados, que irão falar por nós diante das autoridades humanas. Pensem que eles trabalharão no campo, produzindo alimento para que chegue em nossa casa. Pensem que elas podem ser boas e preciosas donas de casa, mulheres do lar que ficam para edificar a sua casa de forma integral. Não importa qual é o futuro daqueles que estão conosco. Não importa o que eles vão ser no futuro. É um privilégio guiar eles para o que Deus desejar que eles sejam, pois o futuro deles está nas mãos do Senhor. O importante é aproveitarmos com sabedoria o tempo que temos ao lado de cada um que Deus nos deu, sendo 1 ou 30, pois o tempo passa rápido, irmãos. Passa rápido demais, mais rápido do que eu gostaria que passasse. É importante lembrarmos que temos um papel de conduzir os nossos pequeninos à casa do Senhor, para que eles amem e desfrutem da igreja do Senhor. Precisamos gastar tempo orando pelos nossos filhos. Precisamos consultar o Senhor no que fazer com eles. Devemos nos dedicar tempo em rogar as bênçãos do nosso Pai sobre aqueles que Deus nos confiou. É muito importante, irmãos.
em influenciarmos nossos filhos, para que eles sejam sal e luz, no parquinho, na escola, na faculdade e para onde Deus levar cada um deles. Mas também, filhos são heranças que pertencem ao Senhor e nós não podemos esquecer disso. Os filhos foram dados a nós, mas eles pertencem ao nosso Deus. Eles são do nosso Deus. Eles foram temporariamente confiados a nós, para preservação do nosso lar e deleite do nosso coração. Mas em primeiro lugar, eles são do nosso Deus. E devemos preparar o nosso coração e a eles, para o dia que eles serão devolvidos ao Senhor e Criador deles. Pois a qualquer momento, meu irmão, Deus pode requerê-los. Quem sabe para o campo missionário do outro lado do país. Quem sabe Deus pode chamá-los para a África ou os Emirados Árabes. Quem sabe? Deus pode decidir em sua soberana vontade abreviar o tempo de nossos filhos. Quem sabe teremos o privilégio de nós nos despedirmos deles no futuro. Mas precisamos preparar o nosso coração e a eles para esses momentos. Eu acredito que deve ser muito emocionante estar presente em alguns momentos dos nossos filhos. Seja ao ver que ele passou numa universidade, conquistou um bom emprego, passou no concurso público, ele dizer para nós que vai casar ou que vai ter filhos. Acredito que isso tudo deve ser muito emocionante, sabe por quê? Porque já foi muito emocionante para mim ver a formatura do ABC da minha filhinha de 6 anos. Eu morri de chorar. Então penso que todas essas maiores conquistas também serão emocionantes. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu ainda não vi, e peço ao Senhor que o veja, que o momento mais emocionante de um pai cristão deve ser ver seus filhos subir aqui em cima e professar Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E Deus deu a nós a responsabilidade, o amor e o deleite a conduzi-los a esse momento. Eu acredito que deve ser um dos melhores momentos na vida de um pai que teme ao Senhor. Que Deus nos ajude a amar e levar os nossos pequeninos aos pés do Senhor. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Olhando novamente para o contexto histórico desse salmo, ter muitos filhos naquela época era uma segurança quando a velhice chegava. Naquele tempo, muitas das vezes se precisava defender o que era seu com as próprias mãos. Não tinha justiça pública, precisava se defender sua casa, seus bens e sua família. E quando a velhice chegava, os filhos assumiam essa função. E se alguém levantasse alguma calúnia contra os seus pais, ter muitos filhos significava ter muita gente falando a favor deles no tribunal. Por fim, e agora de fato caminho para concluirmos, eu gostaria de dar uma palavra para os casais que não podem ter filhos. Nunca deixem de orar pelo milagre. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Lembrem-se, filhos são concedidos pelo Senhor, são gerados pelo Senhor. Filhos crescem por causa do Senhor, de sua permissão, de sua providência e de seu cuidado. Filhos não são gerados pelo esforço humano, pela saúde humana. Filhos não são gerados pelo poder humano ou pelas conquistas dos homens. Filhos não são gerados pelo querer do homem. Então não se culpe e nem traga martírio para a sua própria vida. Filhos são o Senhor que concede.
ore ao Senhor, peça ao Senhor, dedique-se a isso com fé. Mas também, eu gostaria de lembrá-los que Deus tem um propósito em tudo em nossa vida. Nada é por acaso. Nenhum caminho que Deus nos conduz a trilhar é coincidência ou está escrito nas estrelas, mas é a mão dele nos guiando. Pergunte a ele qual é o seu propósito, se você se encontra nessa situação. Ao mesmo tempo que eu acredito que é importante lembrarmos que nós não temos relatos dos filhos de João Batista ou do apóstolo Paulo. E mesmo assim, João Batista viveu com um propósito extremamente glorioso: anunciar aquele que viria salvar pecadores. Ele viveu para anunciar Cristo. Mesmo assim, o apóstolo Paulo morreu plantando igrejas e pregando o evangelho por toda a Ásia Menor. João Calvino, o grande reformador, a pena da reforma protestante, viu seu único filho nascer e morrer poucos dias depois. E mesmo assim, viveu para edificar a igreja com sua pena. Vivamos e morremos para a glória do nome do nosso Deus, no propósito que Ele nos conduz. Ore ao Senhor. Por fim, sabendo que Deus tem um propósito em tudo em nossas vidas, você que não pode ter filhos biológicos, já pensou na oportunidade que Deus está lhe dando da adoção? Em fazer a mesma coisa que o Pai fez por você? Já pensou nisso? Não somos descendentes de Abraão. Não fazemos parte do povo que originalmente foi escolhido por Deus. Somos gentios, homens e mulheres que outrora estávamos alheios à promessa da salvação. A promessa de redenção não era para nós, mas Cristo veio. Cristo veio, nos fez família. Por causa disso, nós somos filhos adotivos de Deus, com a mesma herança do filho original. Por causa disso fomos enxertados. Deus nos adota sem merecimento. Deus nos adota em nossa rebeldia. Deus nos adota em nossa alienação. Ele nos chama para fazer parte de sua família. Ele nos chama de filhos e nos dá uma herança. Você já pensou que Deus pode ter lhe chamado para fazer a mesma coisa com alguns pequeninos? Adotar uma criança perdida, assim como Deus nos adotou em momentos que estávamos perdidos. Já pensou que você pode ser um instrumento de Deus para apresentar o Evangelho para uma criança, um pequenino que viveu numa casa que desmoronou, onde ninguém vigiava, e agora ela está esquecida? Você já pensou, meu querido, que uma criança que vivia alheia da salvação, sem possibilidade, distante de Deus, por seu intermédio, pode ser enxertado no povo de Deus através do batismo? Já pensou o privilégio que podemos ter de trazer uma criança que foi abandonada, esquecida, deixada de lado, e dizer para ela: você não é esquecida, você não é abandonada, você não foi deixada de lado, porque Cristo se lembrou de você, Ele fez uma aliança eterna e agora Ele está lhe chamando. Você já pensou no privilégio e na oportunidade de fazer o mesmo por um pequenino e conduzi-lo a essa realidade preciosa que os nossos filhos biológicos vivem? Você já pensou que você pode ser instrumento de Deus para mudar o destino eterno de um pequenino? Ore por isso, meu irmão. Reflita
sobre essa realidade. Converse sobre essa possibilidade dentro da sua casa. E que a suprema e providencial mão do Senhor guie todas as coisas. Uma coisa é certa: se não for o Senhor, em vão trabalha o construtor e vigia o sentinela. Se não for o Senhor, não existe descanso. Sem o Senhor não há preservação. O grande construtor, ele é o responsável pela edificação do nosso lar. E sem ele, a única coisa que temos é desordem e desmoronamento. Pois o homem pode até conquistar os tesouros deste mundo. Ele pode até colocar a sua confiança em suas mãos e no que ele pode fazer, assim como fez o Alexandre. Mas sem a boa, mas sem a providencial, sem a bênção de Deus, o que resta são brigas, separações, traumas, abusos, abandonos, cicatrizes, e tudo o que esse mundo pode trazer para dentro de nossa casa, por causa de nossos pecados e falhas. Por isso, eu concluo minha fala dizendo: vamos colocar os nossos olhos no Senhor, vamos olhar para Ele, e entregar a nossa família em suas mãos, na certeza, na fé, que a sua boa e providencial mão irá cuidar de todos dentro de nossa casa, a cada passo que damos por esta peregrinação. Que Deus cuide de nossas famílias, esse é o meu desejo. Que Deus abençoe a nossa igreja. Vamos orar, meus irmãos? Por favor, aqueles que podem, se coloquem de pé, por gentileza. Vamos pedir o cuidado do Senhor sobre o nosso lar. Senhor, aqui está um povo, e eu me incluo nele, que precisa do seu cuidado, da sua edificação, da sua vigilância, do descanso que o Senhor pode dar, da sua preservação, para continuar a peregrinar com esperança. Sem isso não tem esperança, sem o Senhor não tem esperança. Então, por favor, Pai, encha o nosso coração de fé nesta manhã, encha o nosso coração da certeza que o Senhor é quem cuida dos nossos. Por mais que a gente não saiba por onde eles estão andando, por mais que os nossos olhos não estejam neles quando eles estão na escola, por mais que eles já tenham saído de nossa casa, por favor, ó Deus, traga tranquilidade ao nosso coração, na certeza que o Senhor, a despeito de nossas falhas e das falhas dos nossos, está cuidando de tudo. A tua boa e providencial mão tem acompanhado cada um dos seus dias. Por favor, abençoe a nossa casa, abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos. Que a tua graça seja de forma abundante sobre as nossas vidas e que possamos descansar num Deus soberano, no grande construtor, naquele que edifica e cuida de nossas vidas e nossa família. Assim te oramos, Deus, grato por essa manhã e tudo que vivemos, no nome, por causa e por amor do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Reverendo Felipe, pastor na Igreja Presbiteriana em Serra Branca, pela palavra que nos trouxe nesta manhã. Aguardamos os irmãos hoje à noite, aqui, às 18 horas, no nosso culto. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e poderoso Pai, a comunhão
e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós, desde agora e para todo o sempre. Amém. Um bom domingo para os irmãos.